vez em quando eu sou desafiado a levar uma palestra, pregar um texto bíblico, né? E eu particularmente não me sinto confortável. Amo fazer isso, mas não me sinto muito confortável, porque aqueles que levam esse exercício de pegar o texto bíblico a sério, eu não quero ser melhor que ninguém, mas esses que levam a sério, normalmente o Espírito fala primeiro com eles, né? Seja uma palavra de ânimo, seja uma palavra de gozo, ou seja uma palavra de censura, de repreensão. Primeiro o canal é ministrado. E eu fui muito ministrado tempos atrás com a passagem de Tiago 4. Tiago, você sabe, não é o apóstolo Tiago, né? Pedro, Tiago, João no barquinho, não é esse Tiago. Esse Tiago é o irmão de Jesus, 5 a 8 anos mais novo que Jesus. Então, Tiago traz um texto para a gente que você percebe ali que o texto de Tiago ele quer trazer coerência para a igreja, é um texto de repreensão e de orientações. E isso é muito comum nos dias de hoje. Se já era comum no ano 50, hoje ainda mais. Eu digo ano 50 depois de Cristo, ele fala ali sobre a perseguição aos judeus cristãos, né? Essa perseguição ela ocorria por outros judeus, não pelos romanos, porque a perseguição romana vem ali ano 80, ano 70 para frente. Então essa ali eram os patrícios perseguindo uns aos outros. Então eu vou ler com você aqui. Tiago 4, são invejosos, vocês fazem guerra e vocês não têm nada porque não sabem pedir. E quando vocês pedem, não recebem porque pedem mal. E aí ele vai discorrer no texto, trazendo uma revelação àquele povo que aquela igreja, aquela região, aquele povo estavam se degladiando por causa da cobiça. E aí você e eu somos remetidos aos 10 mandamentos, o texto de Moisés, quando Moisés ali nas tábuas da lei fala, não cobiçarás. E o grande problema do mundo é a cobiça, né? Acho que as pessoas são movidas por isso, né? Um quer a mulher do outro, um quer o carro do outro, um quer o sapato do outro, um quer o celular do outro, um quer o cargo do outro. E nós temos, com o tempo, isso crescendo de forma exponencial, porque o pecado vai tomando conta da sociedade e a gente vai ficando indolente e ele vai tomando conta da nossa igreja, dos nossos dias, da nossa família. Então o Tiago traz uma repreensão pesadíssima no texto de Tiago 4, que eu te convido a ler completo, especialmente até o capítulo 12. E o Tiago vai dizendo que nós somos infiéis, né? Em algumas versões ele fala sobre adúlteros. Nós estamos adulterando aquilo que o Senhor nos colocou, né? O 4:4 diz, adúlteros ou infiéis, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, se você quer ser amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Isso aqui para mim é sine qua non, é ponto. Não tem como negociar. Se você tem um desejo pelas coisas do mundo, quando eu digo as coisas do mundo, eu não estou falando as árvores, né? Eu preciso ser bastante simples aqui na minha fala. Eu estou dizendo ao comando, ao governo, ao jeitão. E a gente normalmente não está fazendo muita distinção disso, né? A gente está permitindo que esses valores mundanos nos conduzam. E vai me conduzindo, te conduzindo, não sou melhor que você. Então a gente vai permitindo que isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Quando a gente vai ver, a gente está chafurdado na lama e achando que Jesus tem a obrigação de nos salvar. Ele não tem a obrigação de nos salvar. A cruz está aí, o Cristo e a sua obra foi posta, só que nem todos serão salvos. Não serão salvos por causa do nosso pecado. Existe uma ação divina por parte do Espírito Santo que é de convencimento. Ele nos convence. Mas o que a gente faz? A gente se sente autossuficiente e refuta a obra da cruz e o que Cristo fez e vai vivendo a nossa vida cristã medíocre. Por isso que eu prefiro os que não são cristãos do que aqueles que são, qual a palavra aqui para eu não ser deselegante? Vou colocar desonestos, tá? Cara de bom moço, jeitão de bom moço, mas atrás é facada nas costas do irmão e do cristianismo em geral. O versículo 5, ele é um versículo que me trouxe uma revelação que eu queria compartilhar com vocês. No original, o texto fala sobre o Espírito, né? Acaso o Espírito não tem ciúmes de vós? E muita tradução errada, em algumas versões, a tradução está dizendo que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Eu tenho muito cuidado com algumas versões bíblicas, porque às vezes parece que é só o comentário
a tradução é um livre pensamento de quem está traduzindo. E eu sempre digo que se você vai ter um texto, pegue o contexto para não criar um pretexto, vai para o original, pega 2, 3 versões. No original, ele está falando do Espírito, letra minúscula, né? Em algumas versões, talvez na sua esteja a letra maiúscula, mas ali o Espírito é o Espírito do homem, né? Porque o Tiago vem trazendo ali a obra da cruz, o que Deus faz sobre ser amigo de Deus, o que ele pode produzir em mim e você. E ele fala, acaso o Espírito que foi colocado em você não tem ciúme? Não é o Espírito Santo. Porque imagina, né? Brigadeiro com cocô, 90% de brigadeiro, 10% de cocô, ou 95%, 5%, e você vai comer aquele brigadeiro sabedor que ali tem cocô. Você faria isso? Então, colocar na conta do Espírito Santo um sentimento tão ruim quanto o ciúme, eu acho que é um pouco incoerente. E o versículo 6, inclusive fizeram música sobre isso, tá? Eu não sei se no original em inglês é ciúme mesmo, mas traduzindo para o português, e eu costumo dizer que o Espírito Santo dos americanos é muito melhor, ou dos australianos é muito melhor que o nosso, que haja versão. Como a gente faz versão? É ridículo isso, é ridículo porque na sua maioria é o famoso worship. Douglas, você tem alguma coisa contra o worship? Sim, chip no celular dá problema, chip no corpo é pecado e worship demais dentro da igreja também traz falta de entendimento bíblico. Então os caras pegam músicas, legal, a levada é boa, começa a tocar na igreja sem base bíblica, fica na repetição e o povo sai de dentro da igreja cansado, extasiado, mas não pela ação do Espírito Santo, e sim pelo cansaço, pela ladainha que foi falada. Mas deixa eu voltar aqui para o texto, né? Então fizeram uma versão aí, e esse texto está dizendo sobre o ciúme do Espírito Santo. Não, está dizendo sobre o espírito pecador que está em nós, tem ciúme daquilo que o Senhor pode fazer. E no 5 ele vai explicar que vai falar sobre a questão do ciúme, e no 6 ele explica, né? Vou ler o 5 e o 6 para você. Acaso o Espírito que habita em vós não tem ciúme? Aí no 6, olha como é que vai fechar bem agora, porque para mim não fazia sentido. Antes, ele dá maior graça. Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. O espírito mau que está em você tem ciúme daquilo que Deus pode fazer, mas antes, presta atenção, ele dá a maior graça, e ele vai resistir aos soberbos e ele vai dar graça aos humildes. Irmãos, eu gostaria de incentivá-los a ler Tiago 4. Tiago traz ali, até o versículo 10, ali, uma série de pancadas na igreja. A igreja que está mais preocupada com a sua posição social, a igreja que está mais preocupada com a grana, ou a igreja que está preocupada em não perder membros. Por isso, ela negocia o púlpito. Por isso, ela não toca na ferida. Por isso, ela não é cristocêntrica. Por isso, ela não mostra a cruz. Ela começa a trazer ali a que eu chamo de hoje a teologia do coach, né? Você pode, você vai, você consegue. E isso é uma forma muito corporativa de Satanás aprisionar mentes e corações. Fica muito ligado nisso. Eu quero que você preste atenção no 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Quando você se sujeita a Deus, você se coloca em posição de humildade, de reconhecer a soberania, o poder e o governo dele sobre a sua e a minha vida. E tudo que eu estou falando aqui para você não tem um estandarte, não tem uma auréola ou asinhas de anjo em mim. Talvez eu seja pior do que você. É por isso que eu procuro sempre esses textos que me dão um choque de realidade para colocar eu no meu lugar. E qual é o meu lugar? É o pó. E é o seu lugar também. Tá bom? Eu quero incentivar você a ler o texto de Tiago, toda a carta de Tiago, especialmente esse capítulo 4. Eu estou agora estudando outros capítulos da carta de Tiago, para que a gente pare de ser cínico. A palavra é essa. Uma vez eu fui repreendido. Nossa, Douglas, você está falando muito contra a ideologia de gênero. Fulano de tal não traz amigos homossexuais porque você está falando contra a ideologia de gênero. Preste atenção que eu estou falando contra a ideologia de gênero, não estou falando contra as pessoas. Aí eu pensei, esse fulano nunca trouxe um hétero, está reclamando que eu estou pregando sobre a ideologia de gênero? A gente é muito leviano na nossa fala. Tome cuidado, seja pautado pela verdade. João Batista foi para o deserto e denunciou o pecado, sofreu a consequência. E a minha pergunta é, você e eu, estamos preparados e dispostos a sofrer as consequências? Eu tenho dúvidas, talvez eu tenha dúvida na minha vida, tá bom? Fica aqui o meu carinho, o meu beijo, Deus te abençoe. Se você puder, quiser, compartilhe o vídeo. Um abraço.